Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 29. Gênesis 29, e nós vamos ler a partir do verso 31. Gênesis 29, a partir do 31. Nós vamos meditar até o capítulo 30, versículo 24. E à medida que nós formos lendo, nós vamos explicando a palavra de Deus. Feche os seus olhos mais uma vez e vamos orar. Mais uma vez, meu Deus, nós nos colocamos na Tua presença em oração, diante do Teu trono de graça. E pedimos nesse instante que o Senhor fale com cada um de nós. Que o Senhor me use apesar de mim, Pai, dando-me, Senhor Deus, todas as condições necessárias para expor com fidelidade a Tua palavra. Que a Tua palavra não volte vazia, ó Deus, mas que todos saiam daqui edificados, alimentados, transformados por ela. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se eu te perguntasse qual é a pessoa mais importante da sua vida, qual seria a sua resposta? Acredito que todos aqui que são crentes no Senhor Jesus responderiam que a pessoa mais importante de sua vida é o Senhor, Deus, Jesus. Ele é o mais importante. Porém, meus irmãos, nem sempre, de fato, é assim. Nós lemos no início da nossa liturgia os 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20. E você se lembra que o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Deus ele já começa a sua lei falando que a nossa adoração deve ser somente a Ele. Nós não devemos ter outros deuses, falsos deuses. E nós não devemos ter falsos deuses diante dele. Se ele está em todos os lugares, não há nenhum lugar nesse mundo e em todo o universo que você possa adorar outra coisa ou outra pessoa que não seja Deus. E, meus irmãos, se existem níveis de pecado, se alguns pecados são piores do que os outros, creio eu que a idolatria seja o pior de todos, porque na idolatria nós deixamos de dar a única honra, o único louvor, a única adoração ao nosso Deus. E em decorrência da idolatria, vem outros pecados. E é interessante uma coisa, porque todas as pessoas foram criadas adoradoras. Todo mundo adora alguém ou alguma coisa. Alguns adoram a Deus, o Criador, e outros adoram criaturas, criaturas de Deus ou criaturas feitas por mãos humanas, mas todo mundo adora. O homem é um ser adorador, então todo mundo adora alguém ou alguma coisa, seja Deus, seja uma criatura. E quando nós falamos em idolatria, meus irmãos, nós podemos pensar que nós, cristãos, não somos idólatras. Por quê? Quando você ouve a palavra idolatria, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? A primeira coisa que pode vir à sua cabeça são imagens de escultura ou estátuas, que algumas religiões veneram, certas imagens de pessoas que viveram no passado ou até mesmo de pessoas que ainda estão vivas. Outras religiões vão adorar criaturas de Deus. Algumas religiões adoram animais, outras religiões adoram rios, outras religiões adoram a natureza, adoram árvores. No sistema, no regime político comunista, os países comunistas adoram os seus governantes. Na Roma antiga, adorava-se o imperador romano. Então perceba o seguinte, que a idolatria é algo muito amplo. Mas mesmo assim você ainda pode me dizer o seguinte: não, pastor, mas eu sou crente no Senhor, eu não tenho esse pecado. Eu não adoro imagens, não adoro estátuas,
não adoro animais, nem plantas, não adoro governos, governantes, não, adoro somente a Jesus, somente a Deus. Eu não tenho esse pecado. Mas eu sinto muito lhe dizer, meus irmãos, que tanto você como eu cometemos esse pecado com mais frequência do que a gente imagina. Isso porque a idolatria é um pecado muito sutil. E é possível nós idolatrarmos até mesmo as coisas boas que Deus nos dá, até mesmo as bênçãos que Deus nos dá. Se você e eu amarmos mais a nossa família, o nosso casamento, nossos filhos, nosso trabalho, nossa saúde, nossa segurança, as nossas opiniões pessoais, os nossos sonhos, os nossos desejos, se nós amarmos estas coisas, que são coisas boas, mais do que a Deus, então nós estaremos cometendo o pecado da idolatria. E como eu disse, até mesmo crentes cometem esse pecado. Até mesmo o povo escolhido de Deus comete esse pecado. Até mesmo o povo de Deus, em determinados momentos da vida, passa a amar mais as coisas que Deus nos dá, as bênçãos que Deus nos dá, do que o próprio Deus, o doador das bênçãos. E a gente tem aprendido isso, meus irmãos, na história de Gênesis, a história da redenção. Nós temos visto nesse livro que Deus, Ele criou todas as coisas e Ele escolheu para si um povo. Escolheu para si um povo que seria salvo por Ele na cruz do Calvário. Nós temos visto, meus irmãos, que esse povo, ele é escolhido a partir de um homem chamado Abraão e sua esposa Sara. Desse casal, Deus promete, ou Deus dá, cumpre a promessa de um filho, filho da promessa, Isaque. De Isaque vem então 2 filhos gêmeos, e Deus escolheu um desses filhos, chamado Jacó, para dar continuidade no povo da promessa, o povo de Deus. E nós vimos que a família de Jacó era uma família muito complicada, uma família em que muitos pecados eram cometidos, uma família quebrada, como nós vimos alguns domingos atrás. Isaque preferia o filho mais velho Esaú, a Rebeca, mãe, preferia o filho mais novo Jacó. Jacó enganou seu irmão, depois mais tarde enganou seu pai. Depois Jacó precisou fugir de casa porque o seu irmão decidiu matá-lo. Jacó então ele viaja para Harã, para que ele pudesse ali conhecer a sua nova esposa, se casar e começar a vida. Só que a vida de Jacó em Harã, ela não é uma vida fácil, porque conforme nós vimos no domingo passado, Jacó ele se apaixona pela sua prima Raquel, ele decide trabalhar 7 anos pela mão de Raquel em casamento, e quando terminam os 7 anos, Jacó então é enganado pelo seu tio, que se tornou seu sogro, e ao invés de Jacó se casar com Raquel, ele se casa com a outra irmã, com Lia. E ele fica muito irado e ele vai falar com o seu sogro, e o seu sogro fala o seguinte: olha, a nossa cultura aqui é essa, a filha mais velha se casa primeiro, mas se você quiser, eu te dou a mais nova também, e você trabalha mais 7 anos por ela. E agora você tem um homem frustrado, sem 1 centavo no bolso, casado com 2 irmãs, e que essa família complicada vai mostrar para a gente que o pecado da idolatria acontecia naquela família e que pode acontecer na minha família e na sua família também. Mas, meus irmãos, essa história que nós vamos ler hoje é uma história muito feia. Na verdade, eu vou dizer aqui que é uma das passagens mais difíceis da Bíblia. Não difícil de se entender, mas difícil de se ler, porque é pecado atrás de pecado. Mas no final dessa história você vai ver que tem uma esperança. E é isso que Deus nos mostra na sua palavra, que nós somos pecadores. Deus não esconde o nosso pecado. Deus não mascara o nosso pecado. Ele mostra o jeitinho que nós somos, pecadores. Mas Deus nos mostra a esperança que temos no seu Filho Jesus Cristo.
meus irmãos. E nós começamos o nosso texto, no versículo 31 aqui de Gênesis capítulo 29, dizendo o seguinte: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Veja, começa dizendo que vendo o Senhor. Deus, ele vê todas as coisas, ele enxerga todas as coisas, ele é o Deus onipresente, ele está em todos os lugares, ele é o Deus onisciente, ele conhece todas as coisas. Não há nada que você e eu possamos esconder de Deus, nem mesmo os nossos sentimentos. Às vezes você encontra com alguém e a pessoa pergunta para você: tudo bem? Aí você responde: tudo bom, né? Ou então que nem o mineiro, né? Lá em Minas eles falam assim: bom, o mineiro, bom, né? Lá em Minas é assim. Só que quantas vezes tá bom mesmo? Ou bom mesmo? Quantas vezes você responde tudo bem ou tudo bom e de fato está tudo bem? Quantas vezes você fala tudo bem, mas fala daquilo da boca para fora, que de verdade no seu coração lá dentro não está tudo bem? Bom, Deus, ele conhece os nossos corações. Deus, ele conhece os nossos sentimentos. Deus conhece as nossas emoções. Não tem como você esconder nada de Deus. E o texto diz que Deus, ele viu que Lia era desprezada. Desprezada por quem? Desprezada por Jacó. Mesmo que Jacó e Lia tentassem manter um casamento de aparências, Deus conhecia a intimidade daquele casal. E Deus sabia que Lia era desprezada pelo seu marido. Aliás, pior ainda, na nossa Bíblia em português, na Revista e Atualizada, a palavra traduzida está como desprezada. Mas na língua hebraica, a língua original do Antigo Testamento, a palavra é mais forte. A palavra lá é odiada. Pensa nisso. Lia era odiada pelo seu marido. Jacó toda noite chegava em casa do serviço, olhava para Lia e falava assim: eu trabalhei 7 anos para casar com essa mulher e eu não amo essa mulher, não é ela que eu queria ter me casado. O sonho de Jacó era ser um homem rico, receber toda a herança do seu pai e se casar com Raquel, uma mulher bonita. Mas não, seus sonhos não foram realizados. Jacó estava pobre, Jacó estava devendo para o seu sogro e Jacó estava casado com uma mulher que ele não amava, que ele odiava. Mas vejam, meus irmãos, diante desse ódio que Lia tinha que suportar, Deus abençoou Lia e Deus fê-la fecunda. A maternidade na Bíblia é um sinal da bênção de Deus. Nós vamos ver isso em várias passagens da Bíblia, nós vamos ver isso nos Salmos 127 e 128, que um homem bem-aventurado é um homem que tem muitos filhos, uma mulher bem-aventurada é uma mulher que é mãe de muitos filhos. E Deus deu essa bênção para Lia. Lia não tinha a bênção de um marido que a amava, mas tinha a bênção de ser mãe e de mãe de muitos filhos. Porém, meus irmãos, Lia usou a bênção de Deus para alimentar a sua idolatria ao seu marido. E é esse o perigo que eu quero alertar os irmãos, que a gente às vezes pode usar as coisas boas que Deus nos deu para pecarmos contra Ele, para amarmos mais as coisas, as bênçãos, os sonhos do que o próprio Deus. Versículo 32, concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem lhe chamou Ruben, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e lhe disse, soube o Senhor que eu era preterida, e me deu mais este, chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, e disse, agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. Meus irmãos, perceba o seguinte, Lia era uma mulher amargurada. Presta atenção nos significados dos nomes dos seus 3 primeiros filhos. Ruben, Deus me deu um filho, agora meu marido vai me amar.
Simeão, o Senhor sabia que eu era preterida, né? Então Ele me deu mais um filho. Eu sou uma preterida, uma coitada, uma mal amada. Levi, agora meu marido vai se unir mais a mim. Cada filho que ela tinha, ela não agradecia a Deus pelas bênçãos dos filhos, mas ela era uma mulher vidrada no seu marido. E ela colocou os nomes dos seus filhos para constranger o seu marido a amá-la. O marido olhava para Rúben e ele sabia que o nome em Rúben significava: meu marido vai me amar, eu tenho um filho. Ele olhava para Simeão: olha, eu sou desprezada, porque esse é o significado desses nomes. Para Levi: agora meu marido vai se unir mais a mim. Então Jacó ficava constrangido, Jacó ficava mais amargurado e Lia mais amargurada. E ela usava os próprios filhos para demonstrar a sua insatisfação por não ter o amor do seu marido. E como eu disse, meus irmãos, filhos são bênção. Filhos são coisas boas que Deus nos dá. Mas nós corremos o risco de fazermos como Lia, usarmos as coisas boas que Deus nos dá, as bênçãos que Deus nos dá, para idolatrarmos, para não adorarmos a Deus, mas adorarmos as outras coisas. Vejam, meus irmãos, que apesar de Lia não ser uma mulher casada, a gente não pode negar que Lia era uma mulher abençoada. Primeiro, Lia era casada. E a gente viu que Lia não era bonitinha. Domingo passado nós vimos isso, ela tinha olhos, ela não tinha muita graça, né? Para Raquel se casar seria mais fácil, ela era bonita, formosa, de semblante, de porte. Então ela conseguiu um marido. Opa, já é uma bênção. Outra bênção que Deus deu para Lia, ela era mãe. E não era mãe de um, já era mãe de 3 até aqui. Deus abençoou ela com a maternidade. Mesmo assim, ao invés de adorar a Deus, ao invés de agradecer a Deus, ao invés de ser uma mulher temente a Deus, Lia era uma mulher que tinha os seus olhos, que tinha o seu coração apenas no seu marido. O foco dela, o Deus dela, o ídolo dela era o marido. E se ela não tivesse o amor do marido, ela seria uma mulher insatisfeita, uma mulher amargurada, uma mulher triste. Isso, meus irmãos, é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque os ídolos, eles não nos satisfazem. Não. Somente no 4º filho é que Lia vai mudar um pouquinho o seu coração. Versículo 35. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor. Por isso lhe chamou Judá. O nome Judá significa isso, louvor, louvor ao Senhor. E cessou de dar à luz. Lia precisou ter 4 filhos para louvar a Deus pela bênção da maternidade. Deus é paciente, meus irmãos. Deus poderia, no 1º filho, falar assim: você não agradeceu? Você não me louvou? Acabou, não te dou mais filho. Deus podia fazer isso? Ele podia fazer isso se Ele quisesse. Mas Deus foi paciente com Lia. Deus foi longânimo com Lia. No 4º filho, ela não fala mais nada do marido. Mas por enquanto, você vai ver que a coisa vai piorar daqui a pouco. Mas no 4º filho ela fala assim: agora eu louvo ao Senhor. E chamou o nome do seu 4º filho de Judá. A história continua. Nós entramos no capítulo 30 e no capítulo 30 nós vamos ver a respeito da outra esposa de Jacó, da outra irmã, Raquel. Capítulo 30, versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Olha a incoerência disso. Lia queria tudo o que Raquel tinha. O que Raquel tinha? O amor de Jacó. Lia queria isso, mas ela não tinha. Raquel queria tudo o que Lia tinha. O que Lia tinha?
a capacidade de gerar filhos. Então elas tinham ciúmes umas das outras. Raquel tem o amor de Jacó, mas não pode ter filhos. Lia tem a capacidade de ter filhos, mas não tem o amor de Jacó. Eram duas mulheres insatisfeitas. Ao invés de elas louvarem a Deus, de elas agradecerem a Deus pela família que elas tinham, pelas bênçãos que elas tinham, elas reclamavam por aquilo que elas não tinham. Esse é o ponto, meus irmãos. E a gente às vezes comete esse pecado. Às vezes a gente se esquece de agradecer a Deus pelas coisas boas que nós temos. E a gente prefere reclamar, murmurar pelas coisas que Deus não nos deu. Lia não tinha o amor do marido, é verdade. Mas ela era mãe de 4 já. Então ela deveria pensar, Senhor, obrigado, eu sou mãe. Obrigado, eu tenho um marido. Ele não me ama, mas eu tenho um marido. Raquel poderia pensar o seguinte, Senhor, o Senhor me deixou estéril, mas eu tenho um marido e um marido que me ama. Ao invés de essas duas olharem para as coisas boas que Deus deu a elas, havia dado a elas, e agradecer a Deus, elas colocaram o foco dos seus corações naquilo que elas não tinham. E quando a gente faz isso, meus irmãos, nós somos ingratos. Quando a gente faz isso, a gente comete o pecado da idolatria, porque a gente passa a amar mais aquilo que nós não temos do que a Deus. Pastor, é possível? É. Você pode amar, desejar mais e amar mais aquilo que você não tem do que o próprio Deus. Vamos pensar no apóstolo Paulo aqui, que orou 3 vezes pedindo para que Deus tirasse o espinho na carne. Deus tirou? Não, não tirou. A gente não sabe o que era esse espinho na carne. Suponhamos que seja uma enfermidade. O que você ama mais? A sua saúde ou o seu Deus? Se Deus e se Deus não te curar? E se Deus não te der saúde? E se Deus não te der aquilo que você quer? E se Deus não te der um marido, não te der uma esposa, não te der filhos? E se Deus não te der, se os seus sonhos não forem realizados, qual vai ser a sua reação? Você vai continuar amando a Deus? Não era o caso aqui de Lia e de Raquel. Elas eram mulheres insatisfeitas, amarguradas, porque elas não tinham aquilo que elas queriam. Versículo 2. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? A angústia de Raquel não foi tratada pelo seu marido. De fato, Raquel não estava certa. Ela não estava certa. Ela colocou nos ombros de Jacó uma coisa que Jacó não podia fazer. Jacó não podia dar filhos para ela. O problema não era Jacó, o problema era Raquel. Raquel era estéril. E ela então cobra de Jacó, fala: me dá filho, senão eu vou morrer, porque eu estou sendo provocada pela minha irmã, eu tenho ciúmes da minha irmã, que já tem 4 e eu não tenho nenhum. Só que Jacó era marido. E como que o marido crente deve tratar a sua esposa? Deve tratar a sua esposa com amor e não com ira. A Bíblia diz lá em Efésios 5:25 que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Quando nós pecamos, como é que Deus nos trata? Nos trata com misericórdia, nos perdoa. Ele trata o nosso pecado, sim, ele nos corrige, ele nos disciplina, mas sempre com amor, com misericórdia. O que o marido crente deve fazer quando uma esposa pecar? Tratar com misericórdia. Falar: minha esposa, olha, você pecou contra Deus. Minha esposa, olha, é Deus quem fechou o seu ventre, não sou eu. Vamos orar, vamos pedir para de reclamar com Deus. Vamos pedir para que Deus abra o seu ventre. O marido crente, ele leva a sua esposa para mais perto de Cristo. O marido crente, ele chama a sua esposa a se arrepender dos seus pecados e viver para Cristo. É claro que uma esposa crente faz a mesma coisa com o marido. Mas o caso aqui é que Jacó é o marido é o cabeça do lar, o marido crente é o pastor da sua casa.
Deus chama os homens crentes casados a serem os líderes espirituais das suas famílias. Deus chama os homens crentes casados a orarem com suas esposas, a abençoarem suas esposas, a chorarem junto com as suas esposas, a abençoarem suas esposas e como pais aos seus filhos. Jacó, ele tinha exemplo dentro de casa, mas ele não imitou o exemplo. Gênesis 25, 21, os pais de Jacó passaram pela mesma situação. Gênesis 25, 21. O que acontecia lá? A mãe de Jacó, Rebeca, era estéril. E o que o pai de Jacó fez, Isaac? Ele orou. Está lá em Gênesis 25, 21. E ele orou durante 20 anos. O que Jacó deveria ter feito aqui? Minha esposa, vamos orar. Mas vão responder, você acha que eu estou no lugar de Deus? Não, vamos orar. Olha, eu só existo, eu só estou vivo hoje porque meu pai orou pela minha mãe. Olha que lindo isso. Mas ele não seguiu o exemplo do seu pai. O que aconteceu? Versículo 3. Respondeu Raquel. Gênesis 30, versículo 3. Eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Velhos erros se repetem. Muitos anos antes, Sara, a avó de Jacó, também era estéril, virou para o seu marido Abraão e falou, olha, eu não posso ter filhos mesmo, vamos resolver o negócio do nosso jeito, do meu jeito. Eu tenho uma serva, uma escrava, toma a escrava, Abraão, tenho um filho com ela e eu adoto esse filho como meu filho. Muitos anos depois, 2 gerações depois, Raquel faz a mesma coisa. Olha, eu tenho uma escrava, uma serva aqui, Bila, tenha filhos Jacó com a Bila, e eu vou adotar esses filhos como meus filhos. O problema é que Raquel e Sara, no passado, estavam tentando resolver o problema do seu próprio jeito. Não oraram, não confiaram em Deus. Aliás, você percebe que durante todo esse tempo eles não oram em nenhum momento. Eles não buscam a direção de Deus em nenhum momento. Eles vão fazendo, eles vão tomando decisões, eles vão resolvendo as coisas do próprio jeito. E, irmãos, quando a gente faz isso na vida da gente, a gente se dá mal. A gente toma decisões erradas. Quando você toma decisões sem consultar a Deus, quando você vai fazendo as coisas na sua vida, na sua família, no seu trabalho, sem consultar, sem pedir a direção de Deus, você vai errar. Você vai fazer aquilo que não deve ser feito. E o que aconteceu? Versículo 4. Assim lhe deu Bila sua serva por mulher e Jacó a possuiu. Bila concebeu, deu à luz um filho. Eu me perdi aqui, desculpa. Bila concebeu, deu à luz um filho a Jacó, versículo 6. Então disse Raquel, Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel, com grandes lutas tenho competido com a minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naphtali. Agora é a outra irmã dando nomes aos filhos, mostrando a sua insatisfação. Eu estou competindo com a minha irmã, então eu vou chamar esse filho de Naphtali, né? Deus ouviu a minha voz, então eu vou chamar esse filho de Dan. Então, cada filho que nascia naquela casa não era motivo de alegria, era motivo de disputa, de tristeza, de raiva. Por quê? Porque estavam tentando resolver as coisas do seu próprio jeito. Versículo 9. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia, afortunada, olha, agora eu consegui mais um.
Lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia, é minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. E lhe chamou Asser. De novo, nada de Deus aqui. Eu sou afortunada, eu vou ser feliz, eu tenho a felicidade, venturosa. Irmãos, olha a bagunça que está acontecendo aqui. Olha a bagunça. Lia começa a ter filhos, para. Raquel não pode ter filhos, dá a sua serva para Jacó ter filhos. Aí Lia fica com inveja e pega a sua própria serva e dá para Jacó. Esse homem, ao invés de ser o cabeça do lar, ao invés de ser o marido que pastoreava aquelas duas mulheres, ele se tornou um reprodutor. Sabe aquele touro reprodutor? É isso que Jacó era. Era um fazedor de filho. Eram 4 mulheres ali. Na verdade, Raquel ainda não podia ter, né? Mas ele foi fazendo filho, foi fazendo filho. E, irmãos, toda essa história dura 7 anos só. Só 7 anos. Porque quando chegar no capítulo, no versículo 26, que a gente vai ver do domingo que vem, termina os 7 anos de trabalho que Jacó teve que trabalhar por Raquel, lembra? Então, esse tempo aqui é do casamento até terminar os 7 anos de trabalho por Raquel. Toda essa bagunça, e ainda tem mais coisa que a gente vai ler aqui, 7 anos. E um filho atrás do outro nascendo. Só tinha mulher grávida naquela casa. Às vezes 2 ao mesmo tempo. E Jacó era o reprodutor. Só que a coisa piora. Versículo 14. Foi Rúben, o filho mais velho, nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia, dá-me das mandrágoras do teu filho. Respondeu ela, achas pouco me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Disse Raquel, ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras do teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse, esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras do meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Mais uma vez, essas duas mulheres tentando resolver as coisas do próprio jeito. O menininho, o Rubinho, foi lá no campo, na colheita de trigo, e trouxe mandrágoras para a mãe. O que são mandrágoras? A gente não sabe exatamente o que é isso. A gente sabe que é um tipo de planta. Alguns vão falar que é uma raiz, outros vão falar que é uma flor. Mas acontece o seguinte, as culturas antigas orientais acreditam que essas mandrágoras têm um efeito afrodisíaco no corpo da mulher. Faz a mulher ficar fértil. Faz a mulher ter condição de ter filho. De novo, elas não oram, elas não buscam a direção de Deus, elas tentam resolver o negócio do jeito... Vamos tomar um chá desse negócio aqui, tomar chá de mandrágora e aí eu vou ter filho. E elas começam a brigar pelas mandrágoras. Olha que ponto chega o negócio. A Raquel vê o Rubinho vindo com as mandrágoras para dar para sua mãe, porque Lia, lembra? Lia não podia mais ter filhos. Tinha parado de ter filhos. Então ela falou assim, vou usar essas mandrágoras para que agora eu possa ter filhos. O povo fala que vai abrir meu ventre, vai me dar capacidade. Aí a Raquel, que também não podia ter filhos, olha e fala assim, me dá um pouquinho. Não vou dar. Aí Raquel faz uma proposta. Olha, na escala, Jacó hoje é meu, porque elas tinham escala. Eram 2 esposas. Na verdade, 2 esposas e 2 escravas. Então Jacó, cada dia era de uma mulher. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu falei isso no domingo passado. É triste ver isso, porque esse não foi o padrão de Deus no início. O padrão de Deus para o casamento sempre foi um homem, uma mulher. Todos os casamentos polígamos na Bíblia tiveram problemas. Todos os casamentos onde o homem tinha mais de uma esposa tiveram problemas. E aqui Jacó tinha 2 esposas e tinha 2 escravas. E cada noite era de uma, fazendo filho com uma.
a ponto de uma delas falar assim, olha, hoje é meia-noite, eu te alugo, me dá as mandrágoras que eu dou o marido para você. E a Lia vai toda feliz encontrar com Jacó quando ele volta do serviço e fala, essa noite vai ser eu, hein? Te aluguei. Olha que ponto que chega o negócio. E de fato, versículo 17, ouviu Deus a Lia, ela concebeu e lhe deu à luz o 5º filho. Então disse Lia, Deus me recompensou porque dei a minha serva a meu marido. Olha, tudo Deus me recompensou, eu dei. Olha a idolatria. Chamou esse filho de Issacar. Versículo 19. Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o 6º filho e disse, Deus me concebeu excelente dote. Olha, eu concebi, né? Desta vez permanecerá comigo. Ela ainda tinha o sonho de ter um marido para ela. Porque lhe dei 6 filhos. Olha, Jacó, eu mereço, né? Afinal de contas, 6 filhos. Chamou Zebulon. Depois disso, versículo 21, deu à luz uma filha. Ele chamou Dina. Aí, finalmente, versículo 22, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho e disse, Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo, dê-me o Senhor ainda outro filho. Mesmo agora que Raquel pôde finalmente ser mãe, ela é uma mulher insatisfeita. Eu quero outro. O nome José significa esse. Eu quero outro. Né? Deus, dê-me o Senhor ainda outro filho. É o significado de José. Do nome José, um nome tão comum, né? Eu quero outro filho. Dá-me Deus outro filho. Por quê? Porque o ídolo do coração de Raquel era a maternidade. Ela competia com a sua irmã. Lia deu 7 filhos a Jacó, 6 homens e uma menina. Raquel não queria ficar para trás. Falou assim, um só? Não, eu quero mais. Só que o ídolo de Raquel matou Raquel. Você lembra da história, né? Raquel teve um 2º filho, chamado Benjamim. E no parto de Benjamim, Raquel morre. Porque Raquel idolatrava a maternidade. Uma coisa boa, uma bênção. Mas ela queria tanto ser mãe de muitos, que Deus tirou dela aquilo que ela tanto queria. Meus irmãos, talvez, como eu disse, esse seja um dos textos mais feios e mais difíceis das Escrituras. Por quê? Como eu disse, a Bíblia, ela mostra a vida como ela é. A Bíblia não é um conto de fadas, não é uma história de príncipes e princesas, cheio de flores e cheio de música bonita. A Bíblia, meus irmãos, ela mostra que nós somos pecadores, que nós somos feios. O povo de Deus é um povo feio em sua essência, porque o povo de Deus é um povo pecador. Mas, lembra que eu falei e o que eu vou falar no final? Diante da nossa feiura, Deus nos deu o noivo, Cristo Jesus, que nos embeleza, que torna a igreja bonita. A igreja só é bonita, meus irmãos, só é bela porque nós somos salvos, porque nós somos alcançados, porque nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Você só é uma pessoa salva, abençoada, porque Deus atingiu o seu coração com a graça dele. Porque sem a graça, você seria uma pessoa horrorosa. Eu também, eu ainda mais. Você está vendo isso aqui? É povo de Deus. Não eram ímpios, é povo de Deus. Povo de Deus isso daqui, fazendo essas coisas. A Bíblia não esconde os pecados do povo de Deus, mas a Bíblia nos dá esperança. Então eu quero finalizar, meus irmãos, com algumas lições. Primeiro,
nós aprendemos nesse texto que as bênçãos de Deus podem se tornar ídolos. Lia foi uma mulher abençoada por Deus. Ela tinha um marido e ela teve filhos. Mas Lia, apesar das bênçãos de Deus, ela amava mais o seu sonho de ser amada pelo marido do que o próprio Deus. Raquel também foi abençoada. Raquel tinha um marido que a amava, mas ela amava mais o desejo de ser mãe de muitos, do que o próprio Deus. Quando eu e você amamos mais as coisas que Deus nos dá, ou, como o caso aqui, as coisas que Deus não nos dá, é possível, sabia? Você pode amar mais as coisas que você não tem do que o próprio Deus. Talvez o seu sonho seja se casar, você que é solteiro, você que é solteira. E você quer porque quer se casar. E Deus fala assim, eu não vou te dar. Você não vai casar. Se você se tornar uma pessoa amargurada, triste, revoltada por causa disso, significa que você ama mais o seu desejo de se casar do que o próprio Deus. O seu desejo seja ter filhos, e Deus não te dá filhos. Se você se tornar uma pessoa insatisfeita, amargurada, triste por causa disso, você ama mais o desejo de ter filhos do que o próprio Deus. Talvez o seu desejo seja qualquer outra coisa. E se você é uma pessoa triste, amargurada, porque você não tem aquilo que Deus não te deu aquilo que você queria, então você está sendo um idólatra, você está idolatrando aquilo que você não tem. O contrário a gente vê na vida de Jó, por exemplo. Jó tinha tudo. Jó tinha 10 filhos, Jó tinha muitos bens e Jó tinha saúde. Deus tirou tudo de Jó. Jó se tornou um homem amargurado? Não. Ele sofreu, mas ele continuou adorando a Deus. Eu vou te falar uma coisa. A Bíblia fala isso. Deus não vai atender todos os seus pedidos. Deus não vai te dar tudo o que você quer. Deus não vai realizar todos os seus sonhos. Você acha que isso pode? Só nos filmes da Disney que fala isso. Todos os meus sonhos vão ser... Na vida real é vida real, gente. Você não vai ter todos os seus sonhos realizados, nem eu. Mas aquilo que nós precisamos, Deus nos deu. O seu Filho, a salvação. Segunda lição. Os ídolos, eles não saciam. Lia era uma mulher insaciável. Ela teve um filho atrás do outro tentando conquistar o amor do seu marido. Raquel também era uma mulher insaciável, porque quando ela finalmente foi mãe, ela queria mais. Assim são os ídolos, meus irmãos. Você sempre vai querer mais. Uma pessoa usuária de drogas, ela não experimenta a droga uma vez só. Ela sempre quer mais. Um alcoólatra, ele não toma apenas um copo, apenas uma latinha, apenas uma garrafa. Ele quer mais. Ele é insaciável. A idolatria também é assim, meus irmãos. A gente sempre vai querer mais. Mais, 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 mais. E a gente nunca vai estar satisfeito. Existem pessoas dentro da igreja, pessoas crentes, que são pessoas insatisfeitas. Eu não tenho aquilo que eu queria, eu não tenho o marido que eu desejava, eu não tenho os filhos que eu desejava, eu não tenho a casa que eu sou, a casa dos meus sonhos, eu não tenho o emprego dos meus sonhos, eu tenho essa enfermidade e eu não fui curado. Não é porque você não tem essas coisas e eu também não tenho certas coisas que nós vamos ser pessoas amarguradas, insatisfeitas. Deus nos satisfaz. Deus nos dá tudo o que nós precisamos. Terceiro, os ídolos, eles trazem prejuízos aos relacionamentos. Jacó idolatrava Raquel. Minha esposa linda. Lia idolatrava Jacó. Teve um filho atrás do outro tentando conquistar o amor do seu marido.
E Raquel idolatrava o desejo de ser mãe. E quando foi mãe, queria mais. E o que aconteceu ali naquela família? Brigas, disputas, concorrência, ira. Era uma família, meus irmãos, onde não havia amor. Era uma família onde não havia harmonia. Era uma família onde não havia paz. Por quê? Por causa da idolatria. Por isso, meus irmãos, nós como famílias devemos cuidar uns dos outros. E aí eu falo uma palavra em especial aos maridos que estão aqui. Por que aos maridos? Porque o marido é o cabeça do lar. Jacó era marido. Jacó viu aquela situação toda, o que ele deveria fazer? Em primeiro lugar, ele deveria amar Lia. Nenhum homem vai se casar com uma mulher perfeita. O único que se casou com uma mulher perfeita foi enganado por ela e comeu do fruto que não deveria. Lembra? Eva foi a única mulher perfeita. Então talvez não, com certeza, o seu marido, a sua esposa, não são pessoas perfeitas. Minha esposa está aqui, ela sabe que eu não sou perfeito. Mas o que a gente tem que fazer como crentes? Cuidar uns dos outros. Em especial maridos. Maridos, nós somos pastores da nossa casa, pastores da nossa igreja. Deus deu a cada marido crente algumas ovelhas para cuidar. Primeiro, a esposa vem primeiro de filhos, nunca se esqueça disso. Quem que vem primeiro na sua vida, marido? Esposa. Quem que vem primeiro abaixo de Deus, é lógico, estou falando abaixo de Deus. Mas abaixo de Deus, quem vem primeiro na sua vida, marido? Esposa. Abaixo de Deus, quem vem primeiro na sua vida, esposa? É o seu marido. Depois vem os filhos. Certo? Quando nós virmos os nossos cônjuges sofrendo, o nosso dever é orar por eles, é aconselhá-los, é chorar junto, é levá-los mais perto de Cristo. Foi o que Jacó não fez com Raquel. Jacó deveria ter feito aquilo que o pai dele, anos antes, tinha feito. Vem cá, minha esposa, você está sofrendo, você não é mãe, mas vamos lá, vamos orar. Deus vai abrir o teu ventre, vamos orar por isso. Tem que orar, tem que cuidar da sua esposa. O mesmo vale pela esposa também. A esposa também tem que cuidar do seu marido quando ele estiver sofrendo. Agora, quando nós geramos ídolos nos nossos corações, os nossos relacionamentos, eles são afetados, eles são abalados. E finalmente, meus irmãos, como eu disse, nós temos uma palavra de esperança nesse texto. O primeiro filho que Raquel deu à luz foi José. Anos mais tarde, José foi o instrumento de Deus para dar o livramento da morte para toda aquela família. Você se lembra, né? José foi vendido pelos seus irmãos como escravo, foi para o Egito. Algum tempo depois, no Egito, ele se tornou o governador do Egito. Ele estocou alimento num tempo de fome. E a sua família só não morreu de fome porque José, o filho de Raquel, guardou comida e foi o instrumento de Deus para promover o livramento da morte de fome. E porque isso aconteceu, meus irmãos, porque toda essa história aconteceu, Jesus veio. José nasceu, certo? José foi o instrumento para preservar a vida daquelas pessoas. E daquela família toda quebrada, toda cheia de pecados, é que veio o Salvador. Irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio de famílias quebradas, de famílias com problemas. Se você pegar a sua Bíblia na sua casa e ler Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17, você vai ver toda a família de Jesus ali, todos os ascendentes de Jesus. E só gente pecadora ali, um atrás do outro, gente pecadora. Mas Jesus, ele veio de uma família pecadora, mas ele mesmo sem pecado, para salvar pecadores. Então, eu finalizo dizendo o seguinte: a família de Jacó, de Lia e de Raquel era uma família quebrada, cheia de problemas. A sua família também deve ser assim, e a minha também às vezes é assim.
Nós temos problemas nas nossas famílias a serem tratados. Nós temos pecados nas nossas famílias a serem tratados. Às vezes você olha para a sua família e você tem tristeza. Mas olhe para Cristo. Peça para que o Senhor transforme a sua família. Peça para que o Senhor tome os problemas que tem na sua família, sejam problemas de quais forem, e tenha misericórdia da sua família. Alcance a sua família. Trate a sua família. Porque, meus irmãos, o nosso Deus, ele veio para salvar famílias. Quando o carcereiro, lá em Filipos, pegou uma espada e tentou se matar, e Paulo disse, não faça nenhum mal porque nós estamos aqui, esse carcereiro se virou para Paulo e falou, o que eu faço para ser salvo? E Paulo disse, crê no Senhor Jesus, tu e tua casa, e serás salvo. Talvez a tua casa ainda não seja salva. Talvez a sua família ainda não seja salva. Então ore pela sua família, pregue o Evangelho para a sua família, coloque a sua família no altar de Cristo, para que Deus tenha misericórdia, alcance, transforme, converta a sua família para a glória dele. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.